Olá, ouvintes, olá, espectadores. Estamos aqui e, conforme prometido, na segunda etapa, na segunda fase, no segundo episódio da nossa trilogia envolvendo a psicologia no trabalho. Conforme eu disse no último episódio, nós iríamos fracionar esses tópicos aproveitando o conhecimento desses estudantes de psicologia e da própria coordenadora desse evento, trabalhando com esses temas que nos são tão importantes, nos são tão caros dentro do nosso trabalho. E, dando continuidade àquilo que nós apresentamos no último episódio, hoje vamos continuar conversando com mais duas estudantes, e não menos importantes, porque elas têm potencial para trabalhar com todos esses temas com total maestria. Hoje teremos a visita da Flávia e da Isadora. Ambas participarão desse nosso programa de hoje, dando uma certa ideia de continuidade, alguns tópicos um pouco fracionados, diferenciados, mas é uma linha do tempo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, eu tenho aqui nos estúdios do nosso Pode Crer, que é o podcast da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Eu tenho as presenças ilustres da Flávia Camargo Bosque e da Isadora Stete Panza. A Flávia, ela é graduada em Direito pela Universidade Positivo, no ano de 2014. Pós-graduação em Direito e Processo Civil pelo Centro de Estudos Luiz Carlos em 2016. Graduação em Andamento em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná. A Isadora, por sua vez, é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no ano de 2017. Pós-graduação em Direito Público pela Escola da Magistratura Federal, a ESMAF, no ano de 2018. E em Processo Civil, Mediação e Arbitragem pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no ano de 2019, além da graduação em Andamento em Psicologia pela mesma instituição, no caso, a Universidade Tuiuti do Paraná. Sejam muito bem-vindas, Isadora, Flávia, para esse nosso bate-papo nesse dia de hoje, envolvendo a continuação daquele primeiro episódio. Então, como eu disse, é uma trilogia. Os nossos espectadores acompanharam o primeiro episódio e hoje estamos brindando com a sua audiência e vão acompanhar exatamente esses temas que nós vamos trabalhar. E aproveitando o gancho, principalmente de vocês duas que têm um know-how diferenciado em relação aos demais convidados. Vocês estão na segunda faculdade, são graduadas em Direito e agora estão se graduando em Psicologia, o que nos dá uma ideia, eu diria, de caleidoscópio. Por quê? Porque nós temos várias faces em cima disso. Então, eu vou abusar do conhecimento de vocês duas, trabalhando exatamente com esse diálogo entre temas, esse diálogo entre assuntos, entre cursos. E eu quero ver o que nós podemos extrair, a ideia de esponja de vocês duas em cima disso. Isadora, muito obrigado por estar aqui. Afinal, a importância da psicologia em dialogar com outras áreas. A palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, desembargador. É um prazer imenso para nós podermos participar desse segundo episódio da trilogia do podcast. E respondendo essa pergunta, acredito que a psicologia, assim como diversas outras áreas do saber, elas dialogam muito entre si. A psicologia especificamente, ouvi de um professor, logo no início do curso, não me recordo qual professor, mas uma frase que me marcou bastante, que era: onde existem pessoas, existe espaço para a atuação da psicologia. Isso faz muito sentido justamente com essa questão da interlocução entre as áreas, porque as pessoas estão em todas as profissões, em todas as áreas. Então, onde existem pessoas, existe espaço para essa conversa, para essa troca entre saberes, que só tem a agregar, a enriquecer. E muito mais do que uma troca multidisciplinar, eu já diria interdisciplinar, idealmente transdisciplinar, porque cada uma dessas palavras remete a um nível diferente de integração entre os saberes, né? O multidisciplinar seriam saberes diferentes, cada um com o seu objetivo. O interdisciplinar já tem um objetivo comum e uma troca muito maior. E o transdisciplinar seria uma integração muito grande e muito maior do que o do interdisciplinar. Então, hoje em dia, a gente trabalha mais essa ideia da ideal, né, da transdisciplinaridade, mas falando do momento atual da interdisciplinaridade, acredito que a psicologia só tenha a agregar, porque ela traz um olhar diferenciado sobre o mesmo objeto que está sendo estudado. E isso é muito importante, independente da área de trabalho, da área de saber, só tem a contribuir. Isso é fato. Na época que eu fiz tanto o mestrado, principalmente quando eu fiz o doutorado,
em sala de aula existiam alunos de outros cursos. Eu trabalhei com alunos que tinham feito filosofia, que tinham feito história, ciência política e estavam numa pós-graduação estrito sensu de direito. Isso aconteceu um tempo atrás e foi interessante. Então, exatamente nessa perspectiva que você apresenta, e vamos explorar esse tema. Não morre por aqui, não na questão conceitual, mas vamos explorar muito disso. Mas antes eu quero também agradecer a Flávia por ter aceitado esse convite, estar aqui e para dividir a bancada conosco no sentido de trazer todo esse conhecimento. Obrigado, Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, desembargador. Cumprimento a Isa também e todos que estão nos assistindo e parabéns pela iniciativa do podcast. Que bom. E essa questão desse diálogo entre áreas, o que você me considera como importante aqui? Falando em específico assim do direito e da psicologia, eu penso que a gente tem que voltar para trás e pensar na nossa humanidade mesmo. Então assim, o direito, simplificando muito, nada mais é do que regras e normas e leis que foram feitas para ver o comportamento do ser humano, né? Daí a gente pega essa área do direito, mas pensando nesse ser humano, quem é esse ser humano? Por que ele comete crimes? Quais são as motivações dele para cometer alguns crimes? Quais são padrões de comportamento que a gente também consegue verificar no direito? Porque eu gosto de pensar assim, o direito é vivo, mas a psicologia é viva também. Então, eu acho que se conversa muito por essa relação de nós sermos humanos, embora sejam áreas diferentes e ciências diferentes, tem essa questão de um padrão, né, e do ser humano mesmo. Perfeito. Isadora, aproveitando um gancho do episódio anterior, em que a Gabriela e a Mariana trabalharam com a questão do papel do trabalho nessa intersubjetividade humana em busca do sentido do trabalho, o fato de vocês estarem transitando em duas áreas aparentemente distintas. Eu digo por que aparentemente? Porque para o leigo, se você fala, ele vai fazer direito, vai pensar em leis, normas, etc. e tal. Vai fazer psicologia, vai pensar em relações humanas, vai pensar no seu interior, não sei se eu estou usando expressões corretas, vai pensar no seu ego, no seu alter ego, no seu superego, vai pensar de uma outra maneira. Então, aproveitando o gancho do episódio anterior para fazer a ligação, e vocês são aqui o meio dessa ligação, o fato de transitarem em duas áreas do conhecimento aparentemente distintas, isso pode facilitar ou não o meu gostar do trabalho. Eu trabalhar, se eu tenho mais de um conhecimento, os saberes como um todo, se eu tenho mais de um conhecimento, será que isso me facilita ou me dificulta o meu trabalho? Porque a ideia no episódio anterior foi mais ou menos chegar à conclusão se há uma felicidade no trabalho a ser alcançada. Eu particularmente acredito que facilita. Trago uma experiência pessoal, né, justamente essa transição de carreira. Comecei a graduação em Direito, achava interessante, mas não era algo que me brilhava os olhos. Ao mesmo tempo, não tinha motivo algum para trancar aquele curso, não conseguia enxergar um sentido em trancar o curso, deixar de concluir, porque era um curso muito interessante. Terminei, concluí, fui trabalhar nessa área, passei para o Ministério Público, Advocacia Autônoma, outras áreas, até mesmo no Judiciário, e não consegui encontrar sentido no que fazia. Por conta disso, e também por ser uma pessoa privilegiada, poder contar com o apoio da minha família, principalmente, consegui iniciar uma segunda graduação em Psicologia. São áreas que conversam muito, como a gente já colocou aqui bem claramente. Direito e Psicologia. Entrei na Psicologia com a ideia de que talvez eu não entrasse tanto em contato com o conhecimento jurídico, já que era uma área diferente. Me enganei e o curso me mostrou isso muito claramente. Quanto mais eu me identificava e entrava em contato com a psicologia, mais eu gostava do direito e resgatava isso. Porque o fato de eu ver o que eu estava vendo dentro da psicologia, mas com um olhar já de ter conhecimentos jurídicos, ter uma bagagem anterior, me fazia ter um olhar muito mais abrangente. Consegui enxergar talvez mais de uma nuance daquele assunto, algo que não seria tão possível se eu não tivesse aquele conhecimento anterior. E ao mesmo tempo também ver com um olhar de psicóloga, de quase psicóloga, o direito me fez gostar muito mais do direito. Então, na minha opinião, só tem a agregar, a acrescentar, porque você está olhando para um mesmo objeto, para a mesma pessoa, mas de pontos de vista diferentes. A própria ideia de caleidoscópio, como o senhor bem colocou, estou olhando aqui com um olhar jurídico, com um olhar psicológico, são complementares, não tem um que exclua o outro ou algo que atrapalhe. É simplesmente um
um somar de conhecimentos, um somar de contatos, de conexões, algo que só tem a agregar. Então, respondendo a pergunta, na minha opinião, é uma coisa positiva ter esse conhecimento, independente da área que a gente transita, principalmente porque o direito é um tema que está em todos os lugares também. Então, estamos estudando psicologia, ética na psicologia, leis, regras, normas, tudo isso conversa. E essa bagagem anterior torna mais fácil o caminho, talvez justamente por a gente conseguir ter um olhar diferenciado. A mesma pergunta para você, Flávia. Essa variedade de cursos, esse ambiente multidisciplinar, isso aí facilita ou não? Como é que é? Eu acho que a gente vê uma tendência aí para o futuro de múltiplas inteligências, assim, né? E um profissional múltiplo. Eu acho que cada vez menos a gente vai ter os conhecimentos encaixotados. Então, assim, você precisa saber só disso, eu só daquilo. Então, eu acho que cada vez que a gente estuda mais, e também tem aquela frase, né? O conhecimento não ocupa espaço. A gente tem espaço para ir aprendendo e tudo vai se conectando. Então, eu acredito que só tem a agregar mesmo. Mas tem um ponto importante também. São matérias e conhecimentos distintos. Por mais que a gente ache que uma ajuda a outra, a gente não pode, assim, por exemplo, entrar no curso de psicologia já com formação de direito e pensar que você vai ser advogado na psicologia. Não, tem que fazer a separação. Agora eu não vou mais ser advogado, agora eu vou ser psicólogo. Mas também, num consultório, às vezes as pessoas aparecem com questões jurídicas e também a gente pode auxiliar com aquele conhecimento que a gente tem da lei. Pode encaminhar a pessoa a procurar os direitos. Não, claro, não vai ser uma sessão, né, com uma advogada, vai ser com uma psicóloga, mas eu acredito que a gente também possa contribuir dentro do consultório, inclusive. Você disse auxiliar pessoas por esse conhecimento multidisciplinar. Isadora, você passou por uma experiência dessa quando você fez o estágio de psicologia dentro do fórum. Você puder nos contar essa experiência, porque seria algo que ilustraria exatamente essa proposta nossa aqui de mostrar esse ambiente disciplinar ou transdisciplinar, onde nós podemos transitar por várias áreas. Claro, será um prazer compartilhar essa experiência, porque a faculdade de psicologia, por si só, ela não basta. Não é um conhecimento que você vai aprender na faculdade e que vai te tornar um profissional excelente. Assim como em qualquer outra faculdade, seja direito, engenharia, jornalismo, o que for, você precisa sair do ambiente acadêmico também para ganhar experiência. E o estágio que eu realizei junto ao Núcleo Psicossocial da Vara da Infância e da Juventude de Curitiba foi muito enriquecedor nesse sentido, justamente pelo fato de ter sido a primeira aproximação que eu tive com o direito após sair da área jurídica e iniciar a psicologia. E foi um estágio que me abriu muitos olhos, me fez enxergar muitas coisas positivas dentro da psicologia, também dentro do direito, e também me deixou com muitas críticas ao sistema, né? Porque falando de uma maneira, talvez assim, voltando um pouquinho para eu poder responder a pergunta, falando da psicologia forense em si, que é uma área de comunicação, de interseção entre o direito e a psicologia. Então, o que seria essa psicologia forense? Vou trazer aqui um conceito da autora Paula Gomide, seria uma área de conhecimento psicológico que possui algum tipo de envolvimento com o direito, seja esse direito civil ou criminal. Ou seja, como a Flávia muito bem colocou anteriormente, a psicologia vai estudar o comportamento humano. O direito vai estudar como as pessoas estabelecem regras que regem esse comportamento. Cadê o elo de ligação entre isso? É justamente a psicologia forense. E no âmbito do fórum da Vara de Infância, foi muito rico observar a atuação do psicólogo nesse meio e a importância que o conhecimento psicológico tem e o peso também dessa atuação para as decisões do magistrado. Porque o juiz, ele tem o dever de ser objetivo. Ele não consegue entrar em contato com a subjetividade daquela pessoa, da história daquela pessoa, daquela família. Ele precisa seguir regras, leis, normas. O direito, né, por si só, é muito mais objetivo. Já a psicologia, com esse olhar subjetivo, consegue trazer, né, essa ideia de complementaridade. O que o direito, por si só, talvez não consiga, e nem é o objetivo do direito ter esse contato mais subjetivo, esse momento de troca com as partes do processo, a psicologia consegue e trabalha juntamente. Então, ao realizar uma avaliação psicológica, uma entrevista com uma família, com uma criança, um adolescente, essa atuação, ela traz uma ideia de complementaridade de trabalho simultâneo.
Justamente por isso, o estágio foi muito rico. Foi um estágio que trouxe essa ideia de qual é o papel da psicologia de ocupar esses espaços. Então, é fazer um trabalho psicológico bem feito, que vai embasar uma decisão, que vai trazer um impacto muito grande para a vida daquela pessoa, daquela família. Então, é levar o seu trabalho a sério, agir eticamente dentro desse contexto, mas sempre pensando no seu papel como uma pessoa dentro daquele sistema. Assim como existe a Defensoria Pública, o Ministério Público, o juiz, existem as assistentes sociais, a psicologia é mais um elemento dentro disso. E nem sei se estou fugindo muito da pergunta. Não, na verdade, de maneira alguma. Eu até aproveitar, fazer uma complementação, porque fora do ar, quando conversávamos aqui preliminarmente com relação a sistemas, você me disse que em muitas oportunidades os psicólogos da vara da infância pediam, não digo aconselhamento ou orientação, mas exatamente uma opinião sua na perspectiva do direito. Ou seja, Isadora, você que já fez direito, o que teria a me dizer a respeito deste caso aqui, ou deste... Às vezes é prazo processual, às vezes é um conceito jurídico em que o psicólogo pedia o teu auxílio. E olha que você era estagiária, mas tinha a bagagem do direito em si. Sim, justamente por isso, também retomando a pergunta anterior, é algo que só tenho que acrescentar. Fazendo uma atuação de estagiária de psicologia, ainda assim com o conhecimento jurídico que eu possuía por conta da graduação anterior, era possível auxiliar uma pergunta, uma dúvida técnica, ou então assim, a gente sabe mexer no Projude. Isso já é uma coisa muito grande. Os nossos orientadores, supervisores de estágio não precisam perder, entre aspas, tempo ensinando a mexer no sistema. Então era algo que era muito útil realmente para aquele momento. Mexendo para Projude, saber às vezes contar um prazo, ou então entender, ver uma peça processual, conseguir entender, fazer a leitura jurídica daquele caso, era algo muito importante. Então, justamente por conta disso, senti, né, na pele que a junção direito-psicologia é uma junção possível e importante, e o trabalho psicólogo jurídico, né, da psicóloga jurídica é extremamente importante. Existem muitas áreas em que esse psicólogo e essa psicóloga podem atuar, mas o que a gente também vê hoje em dia, e fica, né, como até uma crítica, é uma falta de espaço, assim, não é nem falta de espaço, falta de pessoas. Existem pessoas interessadas em trabalhar, mas faltam vagas para os psicólogos, e isso é sentido na pele. Sobrecarga de trabalho, também já remetendo, né, a conversa do primeiro episódio, sobre essa questão de encontrar o sentido no trabalho, mas estar sobrecarregado. Às vezes aquele trabalho é um trabalho que você gosta, mas naquele momento ele está te fazendo mal, porque falta gente, falta força de trabalho, de um trabalho tão importante que precisa ser feito. Na verdade, você respondeu o que eu te perguntaria. Exatamente isso, fazer ligação com o primeiro episódio dessa trilogia, sempre lembrando para os nossos espectadores que é uma trilogia, né? Essa perspectiva de que se nessa condição da ligação de ambos os cursos, eles por si só já podem dizer que traz a felicidade, ou eles são outros elementos que precisam se complementar. Pelo visto, a tua resposta, outros elementos, porque a sobrecarga de trabalho, por mais que para mim seja prazeroso, mas se é uma sobrecarga, isso começa a afetar até a minha saúde, não só física, mas a saúde mental. Não é isso, Flávia? Sim, com certeza. Eu acho importante a gente dizer também sobre o papel do psicólogo forense, porque daí a gente consegue ver bem a entrada do psicólogo no direito mesmo. Então, o psicólogo forense ele pode atuar em presídios, em lares terapêuticos, em laboratórios, em fóruns, em ONGs, e ter como clientes agressores, vítimas, famílias e instituições. Pode fazer até um trabalho preventivo e um trabalho até depois, né, com as crianças, enfim, com as famílias, o que for necessário. Ajudar o juiz, ser perito, assistente técnico, fazer testes. E um problema, eu acho, que a psicologia tem, é um pouco de falta de credibilidade, porque a maioria das pessoas acha, mesmo nesse âmbito forense, que o psicólogo age com questões muito subjetivas. Então, pensa assim, o direito é bem objetivo, o psicólogo vai, não sei, tirar da cabeça dele, mas a gente queria dizer que a gente trabalha com técnica, com linguajar adequado, com método, a psicologia é ciência, então eu acho que para o futuro isso precisa ser uma coisa mais olhada e mais valorizada, assim. Quando a gente vai ajudar um juiz sendo perito ou assistente técnico, a gente está se embasando em teoria, em observação, a gente aplica testes. Então é uma coisa que eu acho que tem que ser falada para até as pessoas entenderem, assim, né? Que não é só uma coisa de consultório, e às vezes acho que é blá blá blá. Um perito que é psicólogo, mas tem formação no direito,
facilita para ele o trabalho pericial? Isadora? Facilita, assim como se fosse um perito que tivesse formação, né, sei lá, tem um serviço social, um olhar assim mais para essa condição humana, também facilitaria, porque, como a gente falou antes, é um acúmulo de bagagens, de conhecimento que só tem a agregar. Então, um perito, né, judicial, psicólogo, mas que tem formação jurídica, consegue olhar para aquele processo e, de repente, entender onde ele precisa procurar uma informação para entender a história por trás, e não só olhar pontualmente uma entrevista, uma conversa com aquela família, mas olhar o macro. Então, facilita. Até a qualidade da escrita também é uma coisa que importa bastante, então é uma coisa que o direito também ajuda. Além de entender o sistema como um todo, né, as leis, as regras, saber como a gente está falando com um juiz, né? Então a gente precisa escrever certo, seguir a ordem certa das coisas, não é uma coisa aleatória, né? Esse trabalho, dessa maneira, claro, nós estamos falando de psicologia forense, mas de certa forma eu estou preocupado aqui em fazer com que o resultado seja o melhor possível, que isso agrade ao profissional e que agrade aos destinatários. O fato, e eu vou voltar exatamente ao tema central desse nosso bate-papo do dia de hoje, o tema central é conhecimento multidisciplinar. Isso vai facilitar a realização do trabalho. Por exemplo, a psicologia forense. Eu tendo 2 áreas de conhecimento, ou até 3 ou 4, enfim, se eu tiver 4, melhor ainda. Isso vai me facilitar? Facilita. Certamente, porque são pessoas, se for uma pessoa com todos esses conhecimentos, ou várias pessoas com conhecimentos diferentes também, que compõem uma equipe, elas vão trazer pontos de vista de lugares diferentes. Então, você olhar com o olhar de psicólogo, com o olhar de operador do direito, com o olhar de assistente social, sempre vai ser um olhar diferenciado, porque vai focar em, talvez, necessidades diferentes daquela pessoa ou daquele caso, e só tem a agregar, porque traz uma visão muito ampla e abrangente do que está sendo colocado em discussão. Por isso que a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade é uma coisa atual, importante e é o futuro. Trabalhar em equipe, ou então uma própria pessoa não ter uma formação tão rígida só em uma área, mas uma formação diversa, de forma que possa ter um olhar diverso também. Nesse último ano de faculdade de vocês estão trabalhando com estágios obrigatórios em diversas áreas. Sim. Até, se puderem me enumerar, psicologia do trabalho. Psicologia do trabalho, a gente faz o estágio aqui no TRE. Sim, mas os outros demais? A psicologia comunitária a gente faz no Exército, no Hospital do Exército. E a psicologia escolar a gente atua numa escola. E, além disso, nós temos nossos pacientes na clínica. Tá. Não, mas a minha colocação é que psicologia no trabalho, psicologia comunitária e psicologia escolar. Uhum. 3 ambientes aparentemente distintos, em que para cada ambiente desse há um olhar. Sim. Ou não? Sim. Vocês duas olham o mesmo olhar que vocês têm no estágio aqui no Tribunal Regional Eleitoral, não. Vocês têm no quartel ou vocês têm na escola? Não, até porque a gente passa 6 meses fazendo um projeto de intervenção onde a gente ouve as pessoas. Então a gente vê que existem demandas diferentes. Em cada lugar que a gente chega, o perfil é diferente, as demandas são diferentes. Então a gente faz o nosso processo de intervenção em cima do que a gente viu, ouviu e conseguiu observar. Então é muito diverso, muita diversidade. E a tua percepção em cima disso? Concordo 100% com a Flávia, principalmente as adaptações que a gente precisa fazer para cada ambiente. Então, estar em uma escolinha, fazendo um estágio de psicologia escolar com crianças, a gente não vai usar o mesmo linguajar do que com um trabalho feito com servidores do Tribunal Regional Eleitoral ou linguajar com soldados, recrutas, que estão no primeiro ano ali no hospital servindo, né, trabalhando com trabalhos mais braçais, principalmente. Então, adequar o linguajar, entender também o contexto daquelas pessoas, de onde elas vêm, como que é a família delas, qual que é o contexto socioeconômico, qual que é a bagagem cultural que elas têm, qual que é a necessidade que elas, né, trazem e que faz o nosso trabalho ali ter sentido. Então, é preciso, isso é uma característica muito importante também do psicólogo, saber se adequar ao ambiente. Então, a gente não pode vestir uma roupinha de psicóloga e usar ela sempre em todos os lugares, seja, né, nessas áreas de estágio, na clínica também, a gente sempre tem que se adequar. E cada estágio é muito diferente um do outro. A gente até brinca entre nós
estagiários que uma hora a gente está amassando banana com as crianças, fazendo uma intervenção com elas na escola, outra hora a gente está, né, com os soldados numa postura muito mais séria e de repente a gente está aqui no tribunal vendo uma movimentação de eleição. Então são tantos cenários diferentes e o denominador comum é a psicóloga, o psicólogo em formação estando ali. Por quê? Porque ali existem pessoas, existem crianças que possuem uma família, possuem uma história, professores, pessoas que trabalham naquela escola, ou então no quartel, soldados com superiores, relações hierárquicas, histórias dessas famílias. Aqui no TRE, servidores, também com suas histórias das famílias, são histórias de pessoas, e a gente está ali para ouvir, entender, saber onde que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer para que se torne um ambiente mais agradável possível. E daí volta essa ideia também do trabalho. Aqui no TRE a gente fala mais especificamente do trabalho. Mas e na escola? Como que a gente consegue tornar esse momento de aprendizagem mais prazeroso? E no quartel, esse ano difícil, como que ele pode ficar mais leve? Na clínica, escutar a história de cada um dos nossos pacientes. Então, são estágios diversificados e importantes também, porque por mais que nós não optamos por seguir nenhuma dessas áreas, a gente passou por elas e entendeu a importância do psicólogo trabalhar nessas áreas. Aproveitando esse gancho dessa oportunidade que vocês estão dando de mostrar que a psicologia ela é entre várias áreas. Repetindo aí, trabalho, comunitária e escolar. 3 ambientes distintos. Mas você usou uma expressão comum nas 3 que eu prestei atenção. Gostaria de ouvir de vocês 2. A história dessas pessoas, a história do ambiente e a própria história do ser humano. O que a historicidade tem a ver exatamente com a psicologia? O que vocês resgatam da historicidade da pessoa ou do ambiente como um elemento, uma base para eventuais conclusões dos trabalhos? Bom, a gente não é só o que a gente está aqui, né? A gente vem das gerações que nos colocaram aqui, então a gente tem uma carga genética, uma carga de família, a gente tem o jeito como a gente lida com o mundo, como a gente se relaciona. Então essas subjetividades, na prática, elas impactam. Como que eu vou me relacionar no ambiente de trabalho? Como que eu vou me relacionar em casa? Né? Como que eu vou me relacionar, enfim, com o mundo, com os meus desejos, minhas vontades? Então é muito subjetivo, muito singular, e é só observando e vendo caso a caso mesmo. Mas tudo tem impacto nas ações de cada pessoa e como elas estão construindo a própria vida, como que elas vão construir o próprio futuro, quais são os ideais de sucesso delas, quais são os motivadores para tanto. Então, acho que é bem amplo, assim. E nessa condição desses estágios, o direito ele tem sido essencial ou aqui cabe mais uma perspectiva meramente da psicologia? Acho que aqui no TRE acaba tendo uma conversa muito maior, porque é o ambiente jurídico, mas nos demais estágios acaba ajudando menos. Assim, é uma visão mais da psicologia, de entender essa história, essa pessoa que, né, está colocada ali na sua frente. E a historicidade que foi colocada aqui na pergunta anterior me remeteu muito a uma frase que eu vi em um filme que eu assisti recentemente, que era sobre história, a história com H maiúsculo, mas de qualquer forma pode ser também compreendida para a história de cada um. Então era uma situação também, um professor ensinando um aluno o porquê da gente estudar história no colégio. Então ele falava assim, a gente não estuda a história para entender o passado, como muitos podem pensar. A gente estuda história para entender o nosso presente, porque para a gente entender o que a gente é, porque a gente está aqui, como nos relacionamos com as pessoas, a gente tem que olhar para trás também. E isso faz muito sentido dentro da psicologia, essa ideia de, para entender o aqui e agora, o momento presente, entender também o passado, a sua história. Então, por isso que é importante, né, antes de qualquer intervenção, seja aqui no TRE, seja nos outros ambientes de estágio, entender a história. E talvez não dê tempo e nem seja o caso de se aprofundar, né, naquela história particular, como você faz na clínica, por exemplo. Mas entender minimamente, talvez, a história daquele grupo, daquela turma da escola, daquele grupo do quartel, o que os uniu, o que eles têm de comum ali. Então, são informações muito importantes que nós vamos coletando. Claro, o conhecimento jurídico pode nos ajudar ali em um ponto ou outro, até para entender, às vezes, até que ponto uma coisa está correta ou não, né, juridicamente falando. Mas aqui no TRE é o ambiente que mais conversa, porque é um ambiente eminentemente jurídico. Os outros seria meio que um plus. Uhum.
Já que você me deu a deixa, Isadora, sobre a questão de um filme, até se você quiser depois mencionar o final, que filme que é esse, indicar, porque eu tenho sempre dito nos podcasts que a nossa perspectiva aqui de resultado é o resultado de informação, é o resultado de conhecimento, e não necessariamente um resultado eminentemente técnico, que fiquemos aqui só falando, por exemplo, hoje só de psicologia. Às vezes o cinema nos ensina algo, às vezes um livro nos ensina algo, ou nos complementa aí nessa perspectiva. Então, eu até gostaria que vocês ao final, ou em qualquer momento de intervenção, fiquem à vontade com relação a isso e apontem uma obra que vale a pena, indicação para os nossos espectadores. Mas você falando de historicidade, tem um filme que me remete sempre a essa ideia de historicidade, que se chama Amistad. Esse filme é de Steven Spielberg, ele foi rodado no final dos anos 90, exatamente acho que no ano de 97, até concorreu ao Oscar, e conta uma história real de uma tribo africana em que mercadores espanhóis, eles sequestram ou raptam as pessoas, por assim dizer, para vendê-los como escravos nas Américas. Há um motim dentro do navio, matam a tripulação e querem que o navio volte para a África. Como eles não tinham conhecimento marítimo, esse navio, pelos tripulantes sobreviventes, foi levado para a costa americana. Lá chegando, foram capturados pela Marinha Americana e aí começou uma batalha judicial. Claro, hoje em dia você vai dizer, pasmem, mas foi feita uma batalha judicial para saber a quem pertencia a carga. Quem que era a carga? Eram os africanos aprisionados. O advogado e mais um abolicionista pediram ajuda por um ex-presidente americano, à época senador nos Estados Unidos. Isso aconteceu por volta de 1822. Essa é a história real. E aí, o então senador, que tinha sido presidente, que fora contactado para a questão chegar até a Suprema Corte Americana, chegou uma hora que ele quis saber da história daquelas pessoas. E daí um tradutor ficou encarregado de fazer a ligação entre o líder dos africanos e ele, ator que fazia o papel o personagem, né, que fazia o papel do senador, exatamente porque ele queria conhecer a história daquelas pessoas. E aí, ele perguntou, qual é a sua história? No primeiro momento, o líder africano disse, eu nasci em tal lugar e tal data. Ele falou, não é isso que eu quero saber, tudo por tradução, por intérprete. Eu quero saber a história de vocês, porque isso vai impactar exatamente eu poder entender o ambiente. E assim foi feito. E aí o filme remete a flashback, e vale a pena assistir, em que se mostra a cultura daquela tribo, daquela civilização local, para que nós possamos, daí nós, espectadores, possamos alcançar exatamente esse filme. O filme é maravilhoso, a fotografia é exuberante, fica a dica aqui de assistir esse filme, mas a importância é exatamente essa. O que a sua história tem a ver com o seu presente, ou talvez a definição do seu futuro? Então, é isso que eu estou agora explorando vocês duas, para que demonstrem exatamente qual a importância dessa história para que eu possa alcançar. E nós pegamos aqui, fazendo gancho, na verdade, eu estou só me estendendo para mostrar para vocês aonde eu pretendo chegar nessa perspectiva. Três estágios distintos, mas que no final, e vocês me disseram isso, a Flávia disse isso, e você antecipou falando, eu tenho historicidade nos três ambientes, só que cada um dentro da sua historicidade. Então, repito a pergunta porque eu quero que os nossos espectadores e nossos ouvintes percebam exatamente isso. Essa importância multidisciplinar. Vocês já têm formação de direito. Agora vocês estão tendo formação de psicologia. Talvez aí cada um vai migrar para uma área dentro da psicologia para tentar se fortalecer em algum desses ramos, conforme até fora dito pela Mariana, que tem uma veia distinta, e da Gabriele, que se mostrou uma outra veia assim de funcionamento. O que você pode extrair? Porque eu quero fazer ligação com o primeiro bloco, ou a primeira parte, ou o primeiro episódio da trilogia, onde lá se buscou a ideia da satisfação no trabalho a partir de eu me sentir bem. Então, qual que é o papel do psicólogo / jurista para colaborar com essa satisfação do trabalho? Acho que ficou tão grande a minha colocação, mas a ideia é essa. A minha pergunta é essa. O que vocês podem, com os dois cursos, colaborar nesses, por exemplo, 3 ambientes que vocês apresentaram, que vocês podem colaborar na perspectiva, ou aquilo que fora dito pela Gabriele, o Ikigai, qual que é o propósito? Então, o que o direito somado, vamos facilitar, o que o direito somado com a psicologia pode colaborar para que eu, destinatário do trabalho de vocês, possa ter como propósito? O que eu posso alcançar com isso?
Direito/Psicologia. Os 2 cursos colaborando para formar as pessoas, auxiliar as pessoas. Acho que assim talvez facilite a colocação. Pode começar, Isadora. Acredito que os 2, assim, são olhares muito distintos, mas sempre me remetendo mais à psicologia. É aquela ideia que a Mari também trouxe no primeiro episódio de nós encontramos nosso sentido, talvez, em auxiliar a pessoa a encontrar o sentido para ela. Então, como eu, com minha bagagem de psicólogo, consigo auxiliar aquela pessoa a partir da história dela, das vivências dela, a também entender, buscar um sentido, né, de o que eu tô fazendo aqui, qual que é uma necessidade minha. Não sei, talvez seja um caminho muito longo, pode ser que seja um caminho mais curto, seja uma resposta mais rápida, o que normalmente não é. Normalmente é um caminho muito longo que a gente percorre. E o direito talvez também trazer esse olhar diverso de possibilidades, até a nossa própria história de transição de carreira, por exemplo. A gente consegue, a partir do nosso conhecimento jurídico, conversar com uma pessoa e falar, olha, nunca é tarde para você transicionar na sua carreira. E por mais que a gente tenha entrado na psicologia, se a gente não se identificasse dentro da psicologia também, não sei que a gente tentasse uma terceira coisa, ou uma quarta, ou que a gente fique a vida inteira buscando e esse percurso em si seja um sentido e traga uma felicidade também, não sei. Mas o fato de trabalhar psicologia com direito, acho que traz essa vivência já pelo menos para nós que temos, né, as 2 formações, de estar abertos a possibilidades, talvez de ressignificar momentos anteriores. Por exemplo, eu fiz as pazes com o direito depois que entrei na psicologia, então entender que toda a história é muito plural. Talvez auxiliar as pessoas a terem essa percepção também. E às vezes a própria pessoa, quando está perdida, não consegue perceber qual que é o desejo, assim, ou ao que ela está buscando. Então, auxiliar nesse caminho. Claro, isso falando um pouquinho mais de uma percepção clínica. Mas em outros ambientes, é também auxiliar o que a gente pode fazer aqui nesse momento que talvez traga sentido para o seu trabalho futuramente. Pode ser algo momentâneo. Também a gente não tem pretensão de criar uma mudança absurda na vida de ninguém dos nossos estágios, mas pode ser algo que seja uma mini semente plantada e que vai repercutir muito lá na frente. Então, acho que pensar, né, principalmente nessa comunicação psicologia com direito, fica muito mais restrito de responder essa pergunta, porque é o ambiente que tem ali os 2. Em qualquer outro estágio que a gente faz, o escolar, a clínica ou no exército, o direito fica muito mais de lado. Já aqui é uma coisa que facilita a conversa, a interação talvez com o servidor, a própria compreensão do funcionamento do órgão em si. Então é algo que vai auxiliar mais, né, nesse âmbito da psicologia forense, que é essa comunicação entre os 2. Os outros também auxiliam de certa forma, mais ou menos. Não sei se eu respondi a pergunta de novo, mas... As ideias foram lançadas, exatamente isso. Concordo. E Flávio, complemento? Eu acho que se eu tivesse começado psicologia quando eu comecei direito, que a gente é bem mais novo, não teria sido tão bom quanto a experiência de ter tido direito primeiro, amadurecido, visto na prática também, não sendo uma decisão assim de impulso, né, sentindo no trabalho mesmo. E porque a psicologia é uma coisa que também, quanto mais conhecimento a gente tem, mais idade, assim, mais maturidade, é uma coisa que agrega. Então eu acredito que é uma experiência individual de cada um. Tem o direito à psicologia, mas também tem pessoas que andam por outras áreas. E o que eu deixo é assim, a motivação para você saber que todo dia da tua vida pode ser um dia de alguma coisa. Então assim, mesmo se a gente não estiver satisfeita na psicologia e pensar em fazer outra coisa, a gente pode fazer o que a gente tem vontade. E isso do subjetivo, de você saber quem é, de onde você veio, o que você está fazendo agora, saber os teus desejos e ir tomando escolhas a partir de quem você é, com esse autoconhecimento, vai ser uma ferramenta mais importante até para você ser mais certeiro na hora de tomar uma decisão para qual rumo profissional você vai levar. Mas lembrando, não é estático, a vida é dinâmica, a gente é dinâmico. Hoje eu posso pensar uma coisa, amanhã eu posso pensar outra. Então eu acho que assim, eu gosto de falar, em um ano você poderia ter gostado de começar hoje alguma coisa. Falam, mas vai perder muito tempo. Tá, o tempo tá passando para todo mundo. Então assim, eu acho que ir atrás dos seus objetivos. Vocês duas falaram de 2 palavras e eu vou repeti-las porque me interessou. Amadurecimento e experiência. Vocês estão no 2º curso. Diferentemente da maioria das pessoas que está no seu primeiro ou ficará apenas no seu primeiro.
E interessante a colocação que você faz. Se talvez você tivesse feito o contrário, começar com a psicologia, talvez os teus olhos não brilhassem tanto quanto estão brilhando hoje. O que amadurecimento e experiência tem exatamente a ver com a ideia do resultado? Acho que vai para aquela ideia da gente saber quem a gente é, porque quanto mais a gente amadurece, mais a gente conhece as nossas ferramentas, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, e isso dá mais substrato para a gente conseguir fazer escolhas buscando ser feliz e ter sucesso e ter autorrealização. Isadora, e você na prática da vida, você fez a segunda faculdade que está fazendo agora, amadurecimento e experiências. Concordo com a Flávia, acredito que ser mais velha já na segunda faculdade, ter a bagagem da primeira, faz com que a gente saiba onde residem as partes importantes, do que a gente acredita, o que faz sentido a gente buscar. Talvez a gente confie muito mais na nossa própria opinião, nas nossas próprias experiências e não fique talvez buscando a aprovação de outras pessoas ou então uma afirmação, algo que nos dê segurança. Acho que talvez seja segurança, assim, essa junção de tudo que traga uma segurança maior pra gente também, né, saber que a gente erra, que a gente aprende, mas que estamos seguros em saber que é uma vontade nossa, que a gente sustenta isso. Então, começar a segunda faculdade foi uma vontade nossa, a gente sustentou isso. Talvez, eu concordo 100% com a Flávia quando eu digo isso. Se eu tivesse começado psicologia lá atrás, eu não acho que eu ia gostar, porque eu talvez não tivesse essa cabeça, mas de prestar atenção para coisas importantes, ou até de tirar o peso de certas coisas, que a gente coloca muito peso nas nossas decisões quando a gente é mais novo, que nem a Gabriele também falou no primeiro episódio, nossa, tem que ser para sempre, eu preciso começar e terminar. Não, necessariamente. Se aquilo faz sentido pra você, continue. Mas se não faz, será que não existem outras possibilidades? Quando você fala sim pra uma coisa, você está dizendo não para várias outras, e o contrário é válido também. Então, acredito que a maturidade, né, a experiência, né, nós mais velhas já, faz com que tenhamos mais segurança para bancar as nossas vontades, nossos desejos. Talvez quando a gente é mais novo, a gente se sente mais inseguro, falta vivência pra gente saber do que gosta, do que não gosta, o que faz sentido, o que não faz sentido, ou até mesmo falte essa coragem de errar e de se entregar. Que agora, mais velha, não tô falando também que a gente sabe tudo, não é esse o ponto. Mas a gente já está mais próxima, já são 10 anos a mais do que naquele outro curso. Então já tenho uma visão muito maior, não só das experiências na faculdade, mas da vida também, né? De todas as vivências em geral que a gente teve nesse período. Fazendo um gancho com o primeiro episódio dessa trilogia, amadurecimento, experiência, agora segurança, você traz uma terceira palavra para observarmos a questão, e não sei se vai ser possível fazer essa ligação, mas amadurecimento, experiência, segurança, isso pode auxiliar na felicidade do trabalho? Eu acredito que possa, porque uma pessoa que tenha maturidade e segurança também nas suas escolhas, nos seus desejos, talvez tenha mais facilidade para encontrar sentido naquilo que está fazendo, e uma pessoa que não se sinta tão segura, que não acredite muito no que está fazendo. Então é possível sim que essas palavras todas, elas se conectem de forma que realmente uma pessoa que ela tenha tudo isso, consiga, talvez não todos os dias, mas a maioria dos dias, enxergar um sentido naquele trabalho, uma satisfação, ou também tenha a maturidade para saber que não é aquele único lugar que ela precisa procurar uma fonte de felicidade, uma fonte de sentido. Então também ter essa maturidade e segurança, às vezes, saber que, tudo bem, eu não tenho muita opção de escolher um trabalho, mas será que eu posso encontrar esse sentido de felicidade com a família? Com um hobby, lendo, vendo filme, com o meu animal de estimação? Então também ter essa maturidade e segurança de encontrar isso fora do trabalho, quando não for o caso de encontrar no trabalho. Mas sim, é muito possível de encontrar tudo isso dentro do ambiente do trabalho. E daí, Flávia? Amadurecimento, experiência e segurança para o trabalho, isso vai facilitar, não vai? Vai, com certeza, mas eu acho que tem que ponderar bastante, assim, porque tem coisas boas e ruins no trabalho. Então, eu acho que a maturidade também faz com que a gente tenha mais resiliência e consiga atravessar mais obstáculos de uma maneira mais calma, tranquila e segura. Por exemplo, não vai na primeira dificuldade ou em coisas ali que tá estressando, ter logo ali um burnout de cara. Então, ter essa resiliência, essa maturidade, essa segurança, saber que a gente não é perfeito, o chefe não é perfeito, a empresa não é perfeita, ninguém é perfeito.
Então, eu acho que isso também tem que ser visto, assim, e levado em consideração. Eu acredito, sim. Bom, da mesma forma como eu disse no episódio anterior, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo agradável, mas os patrocinadores não me dão um limite de tempo, né? Eu não consigo passar disso. Então, por conta disso, agradecer, mas antes de terminar, é claro, eu quero deixar a palavra ali para vocês duas que me abriram tantos olhos com relação à importância dessa questão de transitarmos em várias áreas do conhecimento e que tudo que se agrega vai aquilo trazer um ganho para cada um de nós. Isadora, tem alguma mensagem final? Literatura, arte, cinema, enfim, alguma coisa que, poxa, eu gostei do episódio e eu quero complementar através de algo. Tem alguma coisa que você poderia indicar? Eu trouxe algumas indicações de literatura, não se necessariamente conversam com o episódio, uma delas, na verdade, conversa, as outras talvez seja um gancho para o próximo episódio. Então já deixa o link para o próximo para as pessoas ficarem curiosas e voltarem. Trouxe um livro que se chama O Sol é para Todos. Ele é um livro escrito pela autora norte-americana Harper Lee. Em 1960 ela lançou esse livro. Acredito que a maioria das pessoas, dos nossos telespectadores, já conhece esse livro, mas para quem não conhece, fica essa indicação. É um livro incrível. Quando foi lançado, já foi considerado um clássico instantâneo, porque ele aborda assuntos muito importantes e também muito delicados. Então é um livro, para quem não conhece, eu vou falar muito brevemente, mas é um livro escrito do ponto de vista de uma criança, uma menina, que no começo do livro tem por volta de 6 anos de idade, a Scout. Ela é a narradora, ela enxerga a história que está se desenrolando com olhos de criança, então são olhos ainda sem julgamento, que estão aprendendo. E ela vai narrar a história do pai dela, que é advogado, então já fazendo um link com o direito, que é o Atticus. Ele está defendendo um homem negro que foi injustamente acusado de estuprar uma mulher branca. E esse livro vai se desenrolar então com esse tema do racismo, mas também com outros temas muito importantes sobre empatia, sobre amadurecimento, sobre conhecimento. E por isso que eu deixo aqui a minha indicação. É um livro incrível, também teve uma adaptação para o cinema em 1962 com o Gregory Peck, que também é ótima, mas a leitura é mais detalhada, então fica esta indicação. E essa ideia da empatia, ela permeia o livro inteiro, e acho que é uma coisa muito importante, não só no âmbito da psicologia, mas também no direito, a gente tentar se colocar no lugar do outro, sempre tentar. É impossível estar e ocupar aquele lugar porque cada pessoa é única, mas a tentativa de se aproximar é importante para quem trabalha nessas duas áreas, seja a psicologia, seja o direito, que são áreas que lidam com pessoas e com o sofrimento humano também. Então essa é uma indicação. E 2 próximas indicações, daí trazendo um pouco mais a ideia de saúde mental, para conversar com o próximo episódio da trilogia, seria A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, também é uma autora norte-americana. Lançou esse livro em 1963 e é um romance de formação, mas que vai tratar principalmente a questão do adoecimento mental. Então é uma menina, ele é ficção, mas tem elementos autobiográficos também. É uma menina que começa um estágio em Nova York em uma revista de moda. E ela também, o que era para ser talvez a alegria da vida dela, isso entra também nesse tema, agora fiz a ligação rápida, do desejo do trabalho, felicidade do trabalho. Então ela almejava muito esse trabalho. Quando ela consegue, é um gatilho para uma depressão também. Então é uma menina que adoece e ela vai escrever esse processo de tratamento dela do transtorno mental da depressão. E por fim, que eu já estou me alongando bastante, a última indicação... Ali a Cris e a Cláudia autorizaram mais alguns minutos. Então tá bom. É um livro nacional da Daniela Arbex, que é O Holocausto Brasileiro. Ele é um livro lançado em 2013 e também fazendo aqui um link, quem me indicou a leitura desse livro foi um professor de Direito, mas é um livro que vai trazer a visão da psicologia também. Então, li lá em 2013 esse livro, mas é uma leitura muito atual, muito importante. Vai contar um pouquinho da história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, das pessoas que eram internadas naquele local com a ideia de que, vamos tratá-las, mas na verdade estavam tentando se livrar de pessoas que não estavam de acordo com o padrão imposto naquela época, e foi cometido um verdadeiro genocídio, né? Em Barbacena tem documentário, tem muita fonte de informação, mas também recomendo a leitura, porque o livro é muito rico e ele é forte, e também faz essa conversa, né, direito, institucionalizar, né, enfim, direito e psicologia, converso nesse livro, e acho que são essas minhas indicações.
Belas indicações, muito obrigado. Flávio, quer complementar alguma coisa? Sim, eu acho que puxando essa lógica da exclusão, né, tem o livro Vigiar e Punir, de Foucault, que eu precisei ler tanto para direito, tanto para psicologia. Então, essa indicação de livro. E de filme Gênio Indomável, que é mais da psicologia, mas também fala sobre relações humanas e entre terapeuta e paciente, mas é um enredo bem interessante. Que bacana. Muito obrigado, meninas. Chegamos ao final do nosso segundo episódio da trilogia, né? Desse nosso podcast, em que vocês nos brindaram com uma aula dessa intersubjetividade, dessa interação, dessa passagem de um curso para outro e o que se pode extrair de bom em cima disso, em que nós, no final das contas, devemos buscar essa felicidade, não apenas no trabalho, mas também no autoconhecimento e na própria autoajuda. E agradecendo a presença de vocês duas, da mesma forma como fiz no episódio anterior, eu quero presentear com uma caneca aqui do nosso podcast. Por favor, cada vez que vocês forem beber aqui, claro, já beberam do conhecimento, mas agora vão desfrutar desse conhecimento, porque espero que tenhamos alcançado as pessoas para que reflitam exatamente sobre a importância de nós nos encontrarmos. A ideia nessa trilogia é isso, é nos encontrarmos através da satisfação, através da felicidade. Nem todos os dias serão iguais, terão dias melhores ou piores, mas o fato é que caberá a cada um de nós exatamente encontrar aquele ponto de apoio nessa perspectiva. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês deram nessa segunda parte dessa trilogia. E espero que mais para frente possamos nos encontrar numa outra oportunidade, trocando esses assuntos, porque eu tenho aproveitado muito para conhecer. Eu tenho tudo que fora dito, eu quero sempre da ideia de beber o conhecimento. O conhecimento, ele liberta, já dizia Ariano Suassuna, e aqui estamos tendo exatamente essa aula de libertação com vocês duas. Muito obrigado, agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, e terem acompanhado essas duas meninas que deram um show sobre o conhecimento, essa interação psicologia-direito. Lembrando dos nossos agradecimentos, a idealização e a roteirização deste evento, deste episódio, ficaram por conta da Cris Galperin e da Cláudia Bevilacqua. A identidade visual é de Pedro Navarro e também Thaís Furman. Filmagem por conta de Lamartine Lima. Sonorização, Bernardo Gonzalez. Produção, Bernardo Gonzalez, Lamartine Lima e também Tiago Siqueira. E por fim, edição de Lamartine Lima. Muito obrigado por ter acompanhado. Por favor, não esqueça de deixar o like. E da mesma forma que eu disse no episódio anterior, se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, indiquem para os inimigos. E aí, todos vão assistir dessa mesma forma. Muito obrigado. E voltaremos no nosso próximo episódio para fecharmos a trilogia, também com a presença de mais duas ilustres figuras que trabalharão com esse tema, o Bruno e a Vanessa. Até o nosso próximo encontro. Tenham todos um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite.